Temperatura, começamos com 8 graus, deve estar uns 10 agora. Continua em 8 graus, né? E nada mais apropriado de falarmos com o Dr. Norberto Weber-Verle, nosso neurologista. O nosso, que eu digo, é de nós todos, né? Falar um pouco desses sintomas gripais, pessoal aí com dores no corpo, mas não sabe o que pode ser e tal, né? Porto Alegre, a gente sabe que as emergências estão superlotadas, não cabe mais ninguém, e tem gente na fila. Aliás, estado de emergência em vários municípios, no estado inclusive. Aqui em Santo Ângelo, a situação do Hospital Regional Missões está sob controle. O número de internações é o número médio, 120, 130, sobe um pouco, desce e tal. Mas o hospital hoje tomou uma série de restrições com relação às visitas. Para alguém não trazer de fora para dentro ou pegar de dentro para fora, né? Doutor Norberto, muito prazer, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Repercutiu muito nosso tema de sexta-feira passada sobre as doenças que mais matam no mundo. Perfeito. A doença do coração, o infarto, né? E o AVC. Aliás, tive que fazer um registro na coluna, e a sua coluna sobre a fé, isso é outro assunto, né? Sobre a fé, os homens que estão perdendo a fé, para onde é que foi parar a fé, também repercutiu muito bem. Muito obrigado por ter vindo e obrigado por nos dar o prazer dessas aulas de medicina nas sextas-feiras. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a toda a nossa comunidade santo-angelense, Rafael, Parazinho. Mais um prazer a gente estar aqui mais uma sexta-feira, né? Justamente falando desse contexto de outono e início de inverno, praticamente, que vem se aproximando. Aliás, nós estamos num outono que nevou, né? E não chegamos no inverno ainda. Exatamente. Então, nós estamos num outono que, inclusive, com temperaturas negativas na Serra Catarinense, próximo do Rio Grande do Sul, aqui conseguimos ter o episódio de neve, né? São José dos Ausentes, é na fronteira, né? Mas exatamente. É gaúcho. Ainda gaúcho, sim. E ainda tivemos temperaturas de quase perto de -2, né? Com relação, queridos, à parte médica, diga-se de passagem que a gente traz aqui, cuidados e orientações, é indispensável que a gente tome cuidado nesse momento atual com o aquecimento das extremidades. Esse é um tema que a gente vem cada vez mais falando no contexto médico, justamente porque os vasos, as artérias nas extremidades, elas são mais finas e, consequentemente, elas são mais passíveis de resfriamento, né? Então, ter a mão bem aquecida, ter o pé bem aquecido e as entradas de ar, já que o ar ele é gelado, certo? Muito bem aquecidas, como um pescoço bem aquecido, isso ajuda muito num contexto de melhora da nossa qualidade de vida e prevenção de doenças respiratórias. Uma coisa que também a gente traz sempre e reiteradamente fala é no uso de álcool gel, né? O uso de álcool gel ele não está restrito à Covid-19. Não é somente o vírus da Covid que consegue ser eliminado com o uso de álcool gel. A gente sabe que o vírus influenza A, o vírus influenza B, o vírus mais temido na atualidade, que é o H1N1, todos esses vírus são passíveis de morte deles, né, com o uso do álcool gel. Então, a gente se previne muito. Essa é uma compra indispensável a ser feita nas farmácias ou drogarias por todos os pacientes. É uma orientação generalizada para crianças, adultos, idosos, na verdade, sem restrição etária, né? E por fim, gente, não é porque o Covid em geral em surto passou, lembrando que ele ainda está em circulação, frequentemente, pelo menos a cada mês, temos 2 ou 3 casos de Covid, o Covid está em circulação, mas não é porque nós não estamos mais em surto de Covid que a gente pode dispensar completamente o uso de máscara se estamos sintomáticos. Eu né? ia exatamente perguntar isso, a máscara ajuda também? Com protege? certeza. Então, assim, a máscara ajuda no influenza A, a máscara ajuda no influenza B, a máscara ajuda nos vírus de resfriado comum, que são outros vírus, né? E a máscara, né, tem o poder de ajudar na transmissão do H1N1, que é o vírus mais temido de todos no contexto atual, que está sendo o foco das vacinações e campanhas do governo, né? E que trazem aqui um índice de mortalidade altíssimo. Aliás, né? Diga-se de passagem, nós aqui, nessa nossa região, Celeiro, Alto Uruguai, Noroeste, Missões, a gente não está num contexto de extrema lotação das emergências, mas a gente a qualquer momento pode estar.
Se a gente entrar hoje num surto dentro de uma sala de aula, por exemplo, com 35, 40 alunos, e a gente tiver uma contaminação generalizada, como está havendo em alguns colégios, instituições de caridade da capital, a gente pode facilmente lotar um hospital em questão de uma semana. Então, isso não é totalmente previsível. Quando a gente diz assim, olha, não estamos em um contexto de superlotação hospitalar, realmente não estamos, mas podemos o estar em questão de instantes, né? Em uma semana ou duas a gente pode estar. Então, é por isso tão importante essas questões relacionadas à prevenção da transmissão viral, professor. E a gente traz as orientações básicas, lembrando duas: máscara e álcool gel. Doutor, nesse contexto, por exemplo, você está na sua clínica, vamos supor isso. Perfeito. Na sua clínica ou no escritório, está lá com o ar-condicionado ligado a 27, 28 graus, ambiente perfeito, né? Só que de repente, você tem que, surge algum imprevisto, você tem que ir para a rua. E aí pega uma temperatura de 7, 8 graus. O que pode acontecer para o corpo? Aquele golpe de ar que usualmente a gente pode receber justamente nas mudanças súbitas, ar-condicionado de carro, saída de clínica e assim sucessivamente, né? Gente, isso é uma coisa que realmente merece toda a nossa atenção e carinho, porque não é nada bom para a saúde, certo? As nossas mucosas, o que é mucosa, gente? É por onde o ar consegue entrar, nariz, boca, né? Elas são muito sensíveis a esse tipo de mudança brusca e, consequentemente, perdem a sua estabilidade. Estabilidade é proteção, tá? Sim. Então, o nariz sendo menos protegido, a boca sendo menos protegida, né? E esse súbito ar gelado que está chegando aos pulmões, porque até então estava entrando ar quente, ar aquecido nos pulmões, esse ar de 6, 7 graus começa a entrar nos pulmões, pode induzir uma série de consequências, professor, dentre as quais eu posso citar inúmeras aqui. Primeiro, quem é asmático pode ter uma súbita crise de asma, um broncoespasmo, e começa a ter sibilância, que é o chiado no pulmão, certo? Segundo, o paciente que tem bronquite enfisematosa do cigarro, ele subitamente pode ter um aumento do índice de tosse e de catarro, secreção, tá? O paciente que tem rinite alérgica, que é nariz entupido de ordem alérgica, subitamente pode ter um entupimento pior, uma obstrução nasal consequente, um gotejamento, e tudo isso, tanto a tosse, a secreção, o gotejamento nasal, todas essas situações facilitam a entrada dos vírus que estão por aí circulando. Gente, como é que o vírus ele adentra o nosso organismo? Depende do vírus, né? A gente sabe que as DST são sexualmente transmissíveis, em nada tem a ver com o que a gente está falando aqui. Vírus da hepatite B, da hepatite C, entra por transfusão de sangue, completamente diferente do que a gente está falando aqui. Agora, os vírus dos resfriados, os vírus das pneumonias virais, os vírus do Covid, os vírus da gripe, eles entram pelo contato de ar e contato de mãos. Então, dar a mão, pegar dinheiro, pegar papéis, tocar em superfícies, conversar com uma proximidade menor do que 1,5 metro do outro indivíduo, a gente está completamente exposto à secreção que está dispersa no ar, entre mim e ti aqui, professor. Então, que bom que nós não estamos sintomáticos, nem eu, nem você aqui, mas caso o tivéssemos, um de nós estivesse aqui, né, junto com o Rafael, com o Parazinho, em algum sintoma gripal, do tipo tosse, secreção, mal-estar, chiado respiratório, nariz obstruído, secreção pelo olho também, a gente com certeza tem um potencial altíssimo de transmissão aqui, né? E é por isso que eu enfatizo, se você está com algum sintoma, não titubeie, você tem esposa ou esposa, você tem filho ou filha, você tem sogras, vocês têm familiares, trabalhadores, colegas de trabalho, não tem por que a gente expor essas outras personalidades a uma chance de infecção. Então, use a máscara por você e pelos outros, assim como higienize as suas mãos com álcool gel para diminuir esse índice de transmissibilidade, né, professor? Doutor, o vírus H1N1, vírus da gripe, vírus da Covid, ele transita no ar, né? Com certeza. Mas ele é totalmente invisível. Sem dúvida. Então ele é um vírus ele é uma coisa abstrata? Abstrata, inclusive ele é um vírus de extrema dificuldade de análise em microscópio. Pois é. Tá certo? Então assim, como ele é uma partícula viral, ele não é completamente uma célula, o vírus ele não tem uma parede como a bactéria. A bactéria tem uma parede que a gente consegue enxergar muito bem no microscópio.
O vírus não é em qualquer microscópio que a gente consegue enxergar, somente os microscópios mais avançados de alta tecnologia, porque são partículas muito pequenas. E isso favorece, professor, a entrada dele nas nossas mucosas, como a gente já enfatizou, nariz, garganta, brônquios, traqueia, laringe, e adentrar aos nossos organismos com esta facilidade, por ser tão microscópico, ele consegue chegar nas células e, consequentemente, causar os danos, dentre os quais a gente enfatiza tanto aqui. Que danos são esses, né? O dano de infecção generalizada e as suas complicações. As pessoas que estão morrendo hoje, elas estão morrendo diretamente da entrada viral e das suas complicações. A principal complicação de uma entrada viral, qual é? É a pneumonia, né? Então, esses vírus chegando aos nossos pulmões, adentrando as nossas células, os nossos alvéolos, a principal complicação é a pneumonia. O vírus, ele entra e ele prepara todo o terreno, inclusive causa impacto de muco, impacto de secreção, broncoespasmo, que são os chiados respiratórios, e aí vem as bactérias, usualmente, que estão na nossa saliva, na nossa garganta, são microaspiradas e chega vírus e bactéria e acaba levando esse indivíduo ao óbito. Então, assim, o vírus, ele inclusive tem a lesão direta dele e ele também prepara o terreno para outros micro-organismos chegarem ali e causarem impacto. Tá, mas qual é a diferença exata entre vírus e bactéria? Perfeito. Os vírus, gente, que é o que a gente traz aqui, adenovírus, rinovírus, são os vírus do resfriado comum. H1N1, influenza A, influenza B, são os vírus da gripe. O vírus SARS-CoV-2 é o vírus do Covid. O vírus, ele não tem uma capa, ele não tem uma membrana quando a gente analisa no microscópio. Então, o vírus, ele é uma partícula, primeiro, muito menor. Segundo, é uma partícula muito facilmente transmissível pela sua constituição, por ser menor, É tá uma certo? partícula. Uma partícula, exatamente, tá certo? Ela é uma partícula. Enquanto a bactéria tem uma composição maior, ela tem uma dificuldade maior de transmissibilidade, né? Algumas delas, pelo menos, né? Retirando as da meningite, que são muito facilmente transmissíveis, né? E, consequentemente, a bactéria, ela tem uma influência muito mais secundária nas pneumonias. O vírus chega primeiro, prepara o terreno, destrói o tecido, destrói as células locais ali, e aí depois dessa destruição, como o nosso organismo já está com certo comprometimento imunológico, as bactérias têm muito mais fácil acesso a esses organismos já fragilizados, e aí sim conseguem causar o dano. Lembrando que as pneumonias bacterianas, elas são inclusive muito mais graves, tá certo? Tá? Conseguem dar febre também muito alta, sintomas sistêmicos, que é calafrios, dores corporais, dores de cabeça e, consequentemente, uma piora do estado geral, piora da vontade de comer, abatimento, as pessoas têm dificuldade de levantar da cama, muito cansadas, dores corporais, e isso vai cada vez piorando. Por isso, caso esteja com estes sintomas, precisamos buscar auxílio médico, porque hoje existe um arsenal terapêutico muito grande. Antigamente se dizia, vamos tomar um chá, né, tá certo? Vamos aquecer as extremidades e vamos esperar. Bom, isso serve para grande parte do quê? Dos resfriados comuns. Resfriado é sintoma de via aérea superior, é nariz e garganta, tá certo? Sem dar febre alta, sem dar cansaço corporal difuso, sem dar abatimento. Agora, quando a gente está com abatimento corporal, muito cansado, com uma espécie de tontura, mal-estar, prostração, dor corporal difusa, isso não é resfriado. Isso é uma pneumonia bacteriana ou é um vírus da gripe muito violento que pode estar nos atacando. Doutora, a bactéria, ela habita dentro da nossa boca? Sem dúvida. Professor, só para o senhor ter uma noção da dimensão de bactérias que tem num ml de saliva, a gente tem 10 na potência 12 bactérias por cada ml de saliva. É praticamente sobreponível à quantidade de bactérias que a gente tem nas fezes. Então, a saliva de um ser humano, ela é extremamente contaminada por bactérias. Por isso que naquelas pessoas, usualmente, que têm precária higiene bucal, ou estão com algum dente inflamado, ou estão, de certa forma, com alguma condição de inflamação de gengiva, a gente tem muitas vezes um hálito forte, justamente porque essas bactérias produzem placas que realmente têm um odor
muito fétido, né? Que é um odor um pouco, de certa forma, desagradável a outras pessoas e a elas próprias. Então, 1 ml de saliva tem uma proporção de bactérias muito parecidas, inclusive com 1 ml de fezes, para o senhor ter ideia do quanto uma saliva é cheia de bactérias. É muita bactéria mesmo. E é por isso que é por ali que é disseminada essa quantidade de micro-organismos no ar, né? Então, quando a gente fala, usualmente a gente tem uma disseminação de aerossol de saliva e essas bactérias e vírus, elas estão dispersas nesse ambiente. Também, né? como é que se acaba com a bactéria? Joia. Então, a gente, na realidade, não deve acabar com as bactérias orais, porque elas também nos causam bem na sua correta proporção. Elas ajudam na digestão, elas ajudam a competir com outras bactérias mais potentes que podem ser ingeridas em determinados alimentos contaminados. Então, a gente não quer acabar com as bactérias na boca. As bactérias na boca, elas têm uma proporção correta de número e elas também fazem bem justamente porque elas ajudam no pH, ou seja, no potencial de acidez. pH dentro da boca é em torno de 5,5 e o alimento já na boca ele começa a ser digerido. A gente já percebe, muitos alimentos, por exemplo, pipoca é um deles, né? A gente coloca na boca a pipoca, só esperar, em breve a pipoca já se desmanchou, né? A digestão já começa dentro da nossa boca, na nossa língua, né? Então, as bactérias, elas são sim bem-vindas. O que a gente não pode é deixar elas em precárias condições de higiene, ou seja, restos alimentares, não passar fio dental, isso tudo favorece contaminação local e essa contaminação se disseminar para outros órgãos e, consequentemente, baixar a nossa imunidade e favorecer estas síndromes gripais que a gente tem visto aí e as pneumonias também. A gente vê muita consequência de excesso de bactérias, por exemplo, professor, em pacientes em UTI ou em pacientes comatosos, né? Em que usualmente a escovação dentária, até pelo tubo que às vezes está pela garganta ou a sonda que está pelo nariz, impede essa correta higiene. E aí a gente pode usar substâncias como clorexidine, Periogard, que a gente encontra em farmácias por aí, para higienizar este excesso de contaminação oral. Mas as bactérias, elas são sim bem-vindas e elas têm o seu porquê, né? A gente não quer eliminar essa totalidade de bactérias que adentram a nossa mucosa oral, professor. Depende das circunstâncias, são benéficas. Exatamente. Então, no número correto, na quantidade correta, na posição correta e com a higiene correta, elas fazem bem, elas ajudam no processo de digestão dos alimentos e de homeostase corporal. Doutor, para nós fechar, Perfeito. a vacina contra a gripe, ela resolve, protege? Com certeza. Então, a gente tem uma plena ciência, pessoal, de uma cultura antiga que existe ainda, de que mesmo me vacinei, eu tive gripe, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que existe a possibilidade de ter gripe mesmo com vacina? Existe. Porque a vacina, ela é feita baseada no vírus último que circulou em grande quantidade na nação, que pode não ser exatamente o vírus que tu pegasse nesse contexto atual. Então, a vacina, ela é baseada na última característica do vírus que o último circulou por ali, tá certo? Naquela nação, naquela instituição. Então, a gente pode pegar vírus diferentes e ter gripes, como eu disse, por influenza A, por influenza B, por H1N1. O vírus da gripe, ele não é um só, ele vai tendo mutações anuais e pode ser que a gente tenha gripe mesmo assim. Agora, o que se vê, e isso é indiscutível, confia em mim que eu estou explicando aqui, para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos, tá? É muito mais quando se coloca numa gangorra entre benefícios e malefícios, a gente consegue prevenir muito mais óbitos, que seria o pior desfecho que pode acontecer com uma infecção, certo? Se vacinando do que não se vacinando. Ah, doutor, eu posso ter resfriado? Sem dúvida, porque o vírus não é para resfriado. Lembrando que resfriado é tosse, coriza, nariz trancado, dor de garganta, mal-estar na face, em volta dos olhos. Gente, isso não é gripe, isso é resfriado. E aí a vacina não protege. O vírus não é, o vírus da gripe é gripe. Gripe o que é? Dor no corpo, cansaço, febre de 39,
muita prostração, dificuldade de levantar, dores articulares. O vírus não é para resfriado, o vírus é para gripe, tá certo? Este vírus, esta vacina, né? Então, a vacina da gripe é para o vírus da gripe, que consequentemente causa influenza e que é esses sintomas que a gente comemorou aqui, muito maiores, né? Não protege contra o resfriado comum, que é simplesmente coriza, dor de garganta e sintomas de via aérea superior, professor. Show de bola, doutor. Mais um. Bacana. Como é que tá a clínica hoje? Já Clínica passou lá? bombando, com certeza. Atendi 3 pacientes, eu fiz um procedimento hoje pela manhã lá para enxaqueca, né? Uma paciente nossa muito querida que veio de Rio Grande, tá? Ela veio de Rio Grande, ela vem aqui de 4 em 4 meses, lá de Rio Grande para Santo Ângelo, fazer o procedimento para enxaqueca aqui, que a gente tem na clínica, que se chama toxina botulínica para enxaqueca, em que a gente aplica 31 pontos, professor, ao longo do nosso crânio, na fronte, na região interorbitária, na região da mastigação temporal, na região aqui da nuca e na região aqui do início do pescoço, e consegue fazer com que essa paciente, aplicando 5 unidades de toxina naquela região, consiga ter um alívio da tensão muscular e, consequentemente, uma eliminação das crises de enxaqueca. Então, é muito bacana. São 155 unidades de toxina botulínica distribuída em 31 pontos e que alivia muito. Ela lá em Rio Grande não está tendo esse tipo de tratamento. Ela vem aqui em Santo Ângelo. Chegou ontem, ela veio de avião, agora ela está me contando que vai voltar de ônibus, porque é realmente a qualidade de vida que ela quer, né? Ela vem lá de Rio Grande, então, de uma terra... Mas descobriu que o doutor... Exatamente. Então, ela começou o tratamento aqui comigo já faz ao redor de 1 ano, né? Hoje as plataformas e as redes sociais, elas facilitam isso, né? Os eletrônicos, o próprio jornal, né? Consegue disseminar-se eletronicamente e acessar públicos muito distantes. Temos pacientes, como eu estava explicando para o senhor, de fora do Brasil. Ontem mesmo realizei uma consulta na Suíça. Um paciente que era meu aqui, ele era brasileiro e foi embora para a Suíça e não nos larga. A gente manda receitas para ele por via digital. Hoje ele continua na Suíça conosco. Então é muito prazeroso a gente ter esse vínculo com os pacientes de longa distância também, né? Tá certo. Eu continuo aqui no meu microfone, né? Porque é uma coisa fantástica, né? Você tem clientes no mundo inteiro. Isso é muito legal, é muito bacana a gente poder ajudar as pessoas, porque a medicina ela tem que ter um propósito, né? Por exemplo, a gente poderia agora estar nesse momento aqui, nessa nossa 1 hora de conversa, tá lá ganhando dinheiro simplesmente, mas aí é uma medicina somente sem propósito, né? A medicina financeira ela é única e exclusivamente sem propósito. O que a gente quer é propósito, é vir aqui ajudar a população, é poder modificar, ou seja, ter resultado, não é resultado financeiro, é ter resultado final, tá, queridos? Um excelente final de semana, professor, foi um prazer, tá, contar com a tua companhia aqui e as tuas perguntas inteligentes. Eu acho que, na realidade, tô até um pouco receoso aqui com o pessoal da rádio, tô achando que o professor vai ser médico ainda, ele tem mais 30 anos pela frente, né? Ele pode muito bem aí agora com a medicina da URI, quem sabe, fazer medicina. Eu acho que ele tem tudo para empreender uma carreira médica, porque ele tá com muito conhecimento, perguntas muito inteligentes aqui de estudantes de medicina mesmo, viu? Recolho com humildade suas palavras, né? Mas eu posso tentar o vestibular de medicina, olha aí, viu mas só? só vou fazer o curso se o senhor for professor. Já estaremos lá. Caso ocorra e caso tenha, estaremos lá. E pode contar, vou contar com a tua presença lá. Então, viu, Parazinho? Anota aí, tá? O professor vai ser um dos nossos capitães do estudantis lá. Eu tenho um sonho, mas para mim é complicado, né? Porque o senhor Pode falar. O senhor é professor na Unijuí, né? Uhum. Mas eu queria assistir uma aula de medicina sua, dirigida para os alunos. Que bacana. Então, mas a gente pode combinar isso, nem que seja gravado ou presencial. O senhor pode ir assistir, não é porque o senhor não é aluno, pode ir. Vamos lá de carona um dia desse e vamos lá, tá? E de noite é complicado, né? Tem que me recolher cedo, porque outro dia... Ela buta. Começa tudo de novo. A comunicação não dá folga, né? Não, isso é que nem plantão médico, certo? Você não dá folga. Você todo dia tem que estar preparando algo para o amanhã, né? A informação. E ainda acontecem, às vezes, imprevistos. Um entrevistado, na última hora, não vou poder ir. Aí me fura a pauta, a tua agenda, né? Então eu tenho que sempre ter uma carta na manga, certo. Né? Mas o senhor nunca falou. Foi um prazer, queridos, tá? Deus abençoe e bom final de semana. Muito obrigado. Essa sua coca é sem açúcar? Zero. Coca zero. De vez em quando a gente tem que dar um furo, né? Tá certo? Coca zero. Coca zero. Zero é 0 caloria mesmo, tá certo?